Começa agora mais um programa Considerações. Nessa edição, vamos falar sobre as queimadas em um dos biomas mais ricos em biodiversidade e importantes do planeta, o Pantanal, que passa pela maior seca e o número de queimadas das últimas décadas. Participam do programa o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira. Secretário, obrigado pela sua presença. Satisfação estar aqui com você mais uma vez, Alessandro. Ok, obrigado. E o diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, André Borges. André, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, gente. Vamos conferir agora um vídeo especial feito pela TV Assembleia sobre as queimadas no Pantanal. Vamos conferir? O Pantanal está em chamas. São mais de 6.000 focos de incêndio até o momento e mais de 16.000 focos de queimadas de janeiro até agora. O maior número já registrado desde 1998, quando começou a medição pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os incêndios ocorridos a partir de agosto deste ano começaram na região de Poconé, no Mato Grosso. E em Mato Grosso do Sul, a região de Corumbá também apresenta focos de calor. A Polícia Federal dos dois estados está investigando a origem e os autores desses incêndios florestais. Por todo lado que se olhe, se vê cinzas, fumaça, fogo e um rastro de destruição e morte num dos maiores biomas do Brasil e do mundo. Com a mesma velocidade com que o fogo já consumiu mais de 3.179.000 hectares do Pantanal, as imagens dessa devastação correram o mundo via internet. Florestas inteiras que viraram cinzas, um lar de mamíferos, répteis, aves, anfíbios que perderam suas vidas e de seres humanos que perderam seu sustento, sua identidade, sua esperança. Ok, muito triste tudo isso. Secretário, vamos conversar agora de que maneira a Secretaria está trabalhando para combater esses focos de incêndio no Pantanal. E o governo estadual é parceiro do governo federal? Com certeza. A parceria é indispensável neste momento, Alessandro, porque o Pantanal não é um patrimônio só do sul-mato-grossense, não é só do Mato Grosso do Sul, é um patrimônio mundial. Então, todo o esforço do governo estadual, dos governos municipais, daqueles municípios que estão inseridos neste bioma, tudo isso faz parte de uma grande força-tarefa das Forças Armadas, das Forças Estaduais, do IBAMA, do IMASU, da CEMAGRO, da CEJUSP, através de suas instituições, o Corpo de Bombeiros, através da Polícia Militar Ambiental, através da Polícia Civil, através da Polícia Técnica, da Perícia, todos envolvidos numa grande ação em diversas operações para justamente você ter ações de prevenção, ações de combate e controle e a ação de repressão que gera prevenção para os próximos meses, para o próximo ano. O fogo, todo mundo sabe, ele acontece no Pantanal. É a maior planície alagável do país e nós temos ali, este ano, a maior seca dos últimos 50 anos. Então você verifica as margens, principalmente do Rio Paraguai e de seus afluentes, uma grande camada de vegetação seca. E justamente esses foram os inícios, né, dos focos. Hoje, praticamente, as margens do Rio Paraguai e muitos de seus afluentes, todos foram afetados pelo fogo. Então, as ações do Corpo de Bombeiros, as ações juntas com o IMASU, buscam o quê? Primeiro, você orientar. Você tem que orientar o ribeirinho, você tem que orientar o homem pantaneiro de que o fogo, usado muitas vezes como uma forma de limpeza, de pastagem, de sua propriedade, ela foge ao controle. E na Operação Focus, onde a Polícia Civil, com o IMASU, a Polícia Militar Ambiental e a perícia e os bombeiros buscam identificar a autoria, e isso o IMASU disponibiliza para a nossa inteligência as imagens desde o início dos focos, você verifica que muitas das pessoas que deram início àquele incêndio não agiram por dolo, mas perderam o controle. Então é muito importante, Alessandro, me corrija se estiver errado, Alessandro,
a prevenção. E isso passa necessariamente pela conscientização do ribeirinho, do pescador de isca, do produtor rural que tem ali a sua fonte de vida, do Pantanal que ele cria seus animais. Portanto, há de se ter uma fina sintonia entre o município, o Estado e a União. Sem isso, nós vamos ter um dano maior ainda. Nós sabemos que é costume do homem pantaneiro, né, colocar fogo lá para fazer a nova pastagem. Essa situação é costumeira, né? Mas aí acaba perdendo o controle e acaba ocasionando um fogo muito maior, né? Nessa situação, o que acontece? Eles são punidos? Sim. Ou é só feita uma orientação depois? Sim. Como que funciona? Não. Justamente na ação repressiva, você busca o quê? Conscientizar, orientar. E em não obedecendo e não seguindo essas orientações, essas regulamentações, são aplicadas multas. Então, na Operação Focus, por exemplo, realizada pela Polícia Civil, pelo IMASU, Polícia Militar Ambiental e pelo Corpo de Bombeiros, nas propriedades que já foram queimadas, onde tiveram início. O que está acontecendo? Além da orientação ter sido feita novamente, estão sendo aplicadas multas. E essas pessoas, ainda que agiram de forma culposa, sem a intenção, vão responder a um processo crime. Então, se responderão pela justiça a este dano irreparável ao meio ambiente, à fauna e à flora. André, e eles respondem também a um processo administrativo junto ao Estado ou só apenas o criminal? Como que funciona isso? Funciona com a aplicação do auto de infração, né? Quando você é constatado a prática da infração, da queima. E aí, complementando o que o secretário Carlos Videira comentou, Carlinhos é um amigo, né? Existe no Instituto, o Estado, na nossa regra de legislação ambiental, de licenciamento ambiental, existe a atividade de autorização para queima controlada, né, como o secretário comentou. Então, assim, os proprietários que têm essa autorização, em determinados períodos do ano, ele pode praticar o uso do fogo, como você comentou, que é para limpeza da pastagem, renovação da pastagem, mas desde que ele tenha essa autorização, porque é com esse processo de licenciamento, a autorização ambiental, é que ali nós garantimos que a metodologia que ele vai empregar o fogo é adequada, ele tem um responsável técnico pela prática, ele vai confeccionar o acero, então a umidade do ar está propícia, a condição do vento, as condições climáticas favoráveis. Agora, nesse período, desde junho até agora, as autorizações estão suspensas. Mesmo aquelas que foram emitidas, elas estão com a sua vigência suspensa, elas não têm validade nesse momento. Porque nós temos uma portaria suspendendo essas autorizações e tem um decreto presidencial que suspendeu a utilização do fogo no bioma Pantanal e no bioma da Amazônia, né? Então, é amazônico. Então, nesse momento, essas autorizações estão suspensas. E aí, se nós chegarmos em uma propriedade e constatou o uso do fogo para limpeza nesse período, mesmo com autorização, mas ela está suspensa, e aí sem autorização, que é mais grave ainda, né, secretário? Sim. Porque daí ele está cometendo mesmo essa infração ambiental que tem o processo administrativo. Então, instaura-se aplica o auto de infração, que é a multa, né, que a gente popularmente chama de multa, mas é um auto de infração. Então, é instruído um processo administrativo dentro do Instituto, que é dado o direito de defesa, o contraditório, esse autuado, isso, né? E ele... Então, após o julgamento desse auto de infração, desse processo, mantendo a procedência do auto de infração, nós encaminhamos aí, então, o boleto para pagamento, mas, então, assim, ele responde um processo administrativo dentro do Instituto. Já há um estudo dessa destruição, desse impacto para a região? O IMASU já tem esse estudo? Nós fizemos um primeiro levantamento agora, relacionado para a Operação Focus, que nós envolvemos em parceria com a Sejusp, a Polícia Civil, a perícia, que foi muito importante a participação da perícia nesse momento também, porque nós já chegávamos ali, então o perito ele tem esse poder para identificar o início do fogo, se foi aquele mesmo. Nós íamos para confirmar aquilo que nós estávamos vendo por imagem, né? Nós apuramos no primeiro momento agora 36 mil hectares, mas que foi voltado para a operação. Mas o INPE tem dados, como foi apresentado na matéria, de algo aproximadamente em torno de 20% a 23% do bioma tem sofrido, foi afetado pelos incêndios. O estrago é muito grande, né? O estrago é muito grande. Então, assim, é um desastre mesmo, de fato, ambiental que nós vivemos, né? E, assim, então, o nosso objetivo, nesse momento, é tentar empregar todas as forças, como o secretário disse, para minimizar esses impactos. Então, até agora, nós conseguimos, as sedes das propriedades não foram queimadas, né? Nós não temos nenhum caso ainda,
a confirmar ali perda de vida humana. Né? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, né, secretário, para tentar resguardar o máximo as estruturas e combatendo para minimizar os impactos na fauna, na flora, né, para a gente ter o menor impacto possível. Né? Secretário, eu acompanhei na imprensa nesses dias, além dos militares que trabalham aqui, a gente sabe que estão vindo pessoas de outros estados, né, que são voluntários, são militares de outros estados também. Como que está sendo feita essa parceria? Neste momento, nós temos fogo, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, não só no bioma Pantanal, nós temos fogo na costa leste, no Maciço Verde, nós temos nas nascentes do Taquari, nós temos na divisa com o Paraná e na Ilha Grande, e iniciou hoje no Parque Estadual de Ilhas e Várzeas do Iviema. Portanto, nós temos focos de incêndio em diversas localidades, e não só no bioma Pantanal, mas também no Cerrado e na Mata Atlântica. Da mesma forma, nós temos hoje fogo em Minas, fogos no Tocantins, no Mato Grosso, São Paulo, e no Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul. E nos países vizinhos, né, secretário? E nos países vizinhos também, como principalmente a Bolívia. Paraguai. E o Paraguai. Vejam só, então exige uma atuação conjunta de todos os estados. E nesse sentido, o Mato Grosso do Sul tem contado com o apoio irrestrito dos colegas secretários, comandantes de bombeiros, dos governadores do Paraná, principalmente São Paulo, Minas, Goiás, do Distrito Federal. Então nós temos hoje ali bombeiros do Paraná, de São Paulo, do Distrito Federal e de Santa Catarina. Temos aviões do Mato Grosso, temos aviões do Paraná e de outros que já vieram de Santa Catarina também, todo mundo revezando, porque quando acontece um episódio que a gente também consegue atendê-los, no caso de Minas, por exemplo, de Sobradinho, nós mandamos bombeiros para lá. Então, esta união é indispensável hoje para que a gente, como disse o André, minimizar os danos desse acidente de grandes dimensões. Secretário, hoje nós temos os bombeiros trabalhando, mas tem policiais militares também lá e muitos voluntários. Qual que é a estimativa de quantas pessoas trabalham nessa luta, nessa guerra ao fogo? Só na Operação Pantanal 2 nós temos mais de 400 homens, entre bombeiros do Mato Grosso do Sul, Paraná, Distrito Federal, São Paulo, além de militares da Marinha, do ICMBio, os brigadistas, né, do IMASU. Então, uma força-tarefa só no bioma Pantanal hoje de mais de 400 pessoas. É muita gente, né? André, e já há alguma projeção de recuperação dessa área? O que pode ser feito pelo Estado, né, para a gente, num futuro próximo, superar essa situação, de ter uma recuperação mais rápida possível? Nós estamos trabalhando em algumas situações, já nesse momento tem uma equipe do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, do CRAS, na região do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, trabalhando com resgate de fauna que foi afetada, né, que foi atingida, algum animal ferido ali, para tentar fazer essa reabilitação, esse atendimento, junto com uma equipe de voluntários na região. Então, assim, e agora vamos deslocar nós equipamos uma van com uma estrutura ambulatorial, para fazer até cirurgia, se for necessário, em animais, que funcionam como uma unidade móvel do CRAS, né? Então, nesse primeiro momento, nós estamos ali, vamos deslocar agora para Corumbá, então tem uma equipe de voluntários também atuando, ajudando, de outros estados que vieram, que também, de Minas Gerais, de Brumadinho, que trabalharam com resgate de fauna. Então, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com resgate de fauna e assistência aos animais, deixando comida em locais ali próximo de água, que a gente sabe porque, como a vegetação está queimada, ele fica sem o alimento. Não tem o que comer, né? Então, é um trabalho nesse momento de resgate. A outra frente, assim, nós vamos conversar com as instituições de pesquisa, a Universidade Federal. Agora, inclusive, nessa tarde, a gente tem uma reunião com um professor da Universidade Federal responsável pela área de flora lá, que tem bastante conhecimento. Mas, assim, o Pantanal ele é muito resiliente, né? Como você comentou, assim, há anos o Pantanal assim, é utilizado o fogo. Até mesmo antes da ocupação do Pantanal já havia fogo no Pantanal, né? Porque, como o secretário comentou, determinadas estiagens muito severas, como a gente está vivendo, e elas já vêm ocorrendo desde o ano passado, o ano retrasado, o volume de chuva já foi menor do que o esperado, formam uma grande quantidade de material ali, de matéria orgânica seca, é um combustível, né? Necessário para esse incêndio. Então, o Pantanal, ele ocorre esses ciclos aí, ele é muito resiliente. Sim. Nós acreditamos que o início do período das chuvas, isso comece a ter uma recuperação
recuperação por conta dessa característica do Pantanal mesmo. Mas nós vamos avaliar se tiver necessidade de medidas adicionais de recuperação dessa vegetação, da flora, que for possível, a gente vai trabalhar. Só para a gente entender, então, quando você encontra um animal que tem condições, que a gente vê que ele está vivo ainda, vocês levam ele para um local, para um atendimento. Lá você tem biólogos, médicos veterinários para fazer o tratamento. Eu estava assistindo, estavam até molham os animais quando encontro eles, né, para tentar manter a temperatura, recuperar. É uma imagem muito forte, muito triste isso. Mas essa é a realidade que vocês estão enfrentando lá. Essa é a realidade. É feita uma triagem do animal como se fosse uma triagem no humano. Quando você chega no hospital, você tem lá do nível, né, quando está tudo bem, te dá uma pulseirinha verde, né, sim. azul, e aí até os casos mais graves que é vermelho. É a mesma situação, é feita essa triagem, e aí todos os cuidados necessários que for para a gente adotar ali nesse animal vai ser feito, inclusive a transferência dele aqui para o CRAS, né, em Campo Grande, estrutura que melhor, tem uma né? estrutura melhor, Sim. tem parceria com as universidades para dar o atendimento. Mas assim, é utilizado o soro, é feito como se fosse na gente, num processo de desidratação. Então você hidrata, molha, né, dá as condições para ele começar a se reabilitar e aí a gente reintroduzir na natureza. Infelizmente a gente sabe que tem muitas espécies em extinção que vivem nessa região, né? A gente pode ter um prejuízo muito grande de você não conseguir ter mais essas espécies aí, né? É verdade. Esse risco existe. Existe esse risco. Secretário, agora voltando à questão das queimadas, tem uma estimativa de quantas pessoas teriam feito essas queimadas lá? A Secretaria tem isso, mais ou menos? Sim, nós já temos pelo menos 40 pessoas que serão indiciadas, isso na Operação Focus, além daquelas pessoas que já estão sendo indiciadas nos procedimentos da Polícia Federal na Operação Mata-A, que tem o mesmo objetivo. Mas só nessas primeiras diligências, na primeira fase da operação, agora até o final de setembro, nós já temos mais de 40 pessoas que serão indiciadas, que vão responder criminalmente pelo incêndio provocado. O que seria mais ou menos a multa de cada pessoa numa situação dessas? As multas variam dependendo do tamanho da propriedade, mas geralmente, me corrija se eu estiver errado, André, em torno de R$1.000 por hectare. Então nós temos mais de 30 milhões de multas já aplicadas só nessa operação na Focus. E além do indiciamento que a pessoa vai responder pelo processo crime. Sim. Então, é muito importante a fiscalização, é muito importante, mas principalmente você responsabilizar também aquela pessoa que provocou o incêndio, que levou o dano para seus vizinhos e perdeu o controle. Sim. Portanto, nós temos que agir muito na prevenção, sim, mas também na repressão. A consciência ela é importante, conscientizar as pessoas, mas infelizmente muitas das vezes só resolve, né, quando você penaliza. A Assembleia ela está, né, cada vez mais trabalhando para tornar leis mais fortes em relação a isso. De que maneira a Secretaria e o IMASU ajudam nesse debate? Vocês fazem conversas com os deputados, vocês opinam, vocês que estão mais no dia a dia têm esse conhecimento? Sim, nós temos vários deputados que são da segurança pública, nós temos representantes na Casa de Leis que são dessas regiões diretamente afetadas, como de Corumbá, como de Aquidauana. Então, essas pessoas vivem no dia a dia os efeitos do crime, desse crime, o incêndio. Então, eles buscam criar facilitadores na legislação, atualizando, sempre de forma que a gente possa não só prevenir, como reprimir, mas também buscar incentivos, promover campanhas, fomentar práticas exitosas, às vezes copiadas de outros biomas semelhantes, que possam ser adequados à nossa realidade, tudo em uma sintonia muito fina. Passa necessariamente pela Assembleia Legislativa a maioria das ações, sim, desde a atualização da legislação até a facilitação na aquisição de bens, a facilitação na destinação de recursos, a aprovação emergencial de leis, o governador atualizando decretos, adequando decretos, por exemplo, para nós pagarmos diárias dos bombeiros que vêm de outros estados. Então, nós temos um papel muito importante do legislador, e não só da Assembleia Legislativa, mas também do legislador municipal, sim, por exemplo, de Corumbá, de Aquidauana, de Miranda, de Bodoquena, de Bonito, ele tem a que conhece próxima, a sua realidade. Isso. Então, nós temos que trabalhar sempre muito alinhados com o legislativo. Legislativo, executivo e também o judiciário. Claro. Os três todos poderes, temos que estar alinhados.
E o IMASul, de que maneira está cooperando com isso? O IMASul sempre assim, tem uma parceria, né, histórica com a Casa de Leis, com a Assembleia Legislativa, e é sempre demandado pela Assembleia com questões técnicas, para a instrução da norma de forma mais adequada. Então, assim, isso é louvável no nosso Estado, né? Sempre os deputados buscam a justificativa técnica, o conhecimento técnico do assunto que está sendo tratado. Tem o amparo, né? O amparo técnico para que possa avançar, melhorar, né, evoluir na legislação ambiental aqui do Estado. Então, assim, nós somos sempre muito demandados. E aí sempre respondendo e conversando em reuniões técnicas mesmo com os deputados para poder municiá-los de informação adequada na hora da elaboração da norma. Isso é muito importante. A gente teve recentemente uma audiência pública para debater esse tema, né? E dessa audiência, algumas demandas foram repassadas para o governo federal, né? Faz alguns pedidos, inclusive, né? Sim. O senhor acompanhou também, né? Sim, nós acompanhamos, foi louvável a iniciativa da Assembleia Legislativa de discutir isso, convidar o ministro do Meio Ambiente para discutir justamente junto com o Mato Grosso do Sul, com o Mato Grosso, 35% do bioma do Pantanal está no Mato Grosso, aí o restante no Mato Grosso do Sul. Então nós temos frentes parlamentares que estão discutindo qual a melhor maneira, qual a melhor legislação, o que tem de mais moderno. Agora, o que a gente tem que buscar, Alessandro? Sempre evitar. E para isso, a gente tem que ter medidas legais e amparo para as ações. Chega num momento em que você tem, às vezes, o recurso, mas você tem impedimentos para empregá-lo. Porque nós temos legislações vigentes, e aí a importância do decreto de emergência, de situação de emergência, a portaria do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, reconhecendo, de fato, o estado de emergência, para que a gente tenha facilitadores no emprego do recurso. Não é só você ter o recurso. Acaba com a burocracia, né? E não é só isso. O combate ao incêndio, o resgate, como disse aqui o André, isso tem um custo elevado. A capacitação do brigadista, a capacitação do bombeiro, do policial militar ambiental, do perito para atuar, tem um custo altíssimo. Então, acaba sendo muito mais barato você atuar de forma preventiva. Porque o prejuízo, ele não só afeta o meio ambiente, mas também a economia, o turismo, as atividades sustentáveis. E, portanto, tudo isso é impactado. E nós temos que ter o apoio do governo federal justamente nisso. O Mato Grosso do Sul, só com os bombeiros em aquisição de equipamentos nos últimos dias, ultrapassou 2 milhões de reais. E nós tivemos ainda os danos minimizados, porque o Mato Grosso do Sul, desde 2015, ele renovou toda a frota e os equipamentos do Corpo de Bombeiros. Mas muitos desses equipamentos não estão disponíveis assim que você chega e compra. Sim. Um autobomba florestal, por exemplo, custa hoje R$ 873 mil. Se você for lá encomendar, em face da pandemia, a redução da produção. Então, você não tem, ainda que você tenha o dinheiro, você não tem o equipamento disponível. Então, você tem que ir preparando, e nós já desde 2015, através do MS Mais Seguro, né, o maior investimento na segurança pública e defesa social da história do Mato Grosso do Sul, nós investimos 134 milhões. Foram mais de 50 milhões em viaturas para o Corpo de Bombeiros. Você renovou a frota, você comprou lanchas, você comprou equipamentos de combate, mas tudo isso não tem sido ainda suficiente, porque você não tem só o problema do incêndio nesse período seco no bioma Pantanal. Você tem outros biomas. Sim. E, por exemplo, nós tivemos as barreiras sanitárias, onde o efetivo do bombeiro da Polícia Militar foi usado no controle da Covid-19. Nós tivemos, por exemplo, incêndios urbanos de grandes dimensões, como foi aquele atacadista aqui. Então, o Corpo de Bombeiros tem sido por demais demandado e necessita, sim, do emprego de tecnologias eficientes. Muitas delas não podem ser aplicadas no Pantanal. Retardadores de incêndio, por exemplo, em muitas situações que você poderia entrar no Pantanal, você não poderia. Então, você tem que ter a disponibilidade do equipamento, dos homens capacitados. Tem que se buscar muita capacitação, que, como disse aqui o André, nós, graças a Deus, não tivemos a perda de nenhum brigadista, de nenhum bombeiro, de nenhum policial. Mas isso tudo em face de todo um processo anterior que veio já se preparando
para aquilo que acontece todo ano, mas infelizmente em 2020 numa dimensão muito maior. Secretário, o Estado está fazendo a parte dele. Cabe agora a população ter a consciência, né, e entender que não é o momento de estar colocando fogo, né? O estrago é muito grande, né? Alessandro, assim, é importante a fala do secretário, assim, nós vivemos um momento de desastre, né, secretário? Agora, assim, não existe estrutura estatal em lugar nenhum no mundo pronta, sempre já estabelecida para um evento como esse. Agora é uma ação de cooperação. Então, agora a cooperação entre o Estado, entre o governo federal, entre os municípios, produtores rurais, agroindústria ajudaram muito ali no Parque Estadual da Nascente do Rio Taquari. Então, é uma ação de cooperação. Claro que nós temos sempre, né, como o secretário falou, nós estamos avançando, adquirindo equipamentos, treinando o pessoal, mas em determinados momentos, quando é um desastre dessa dimensão, aí é um trabalho de cooperação. E aí o apoio da sociedade é fundamental. Estar sensível a essa situação e não colocar o fogo, né? Que é o mais importante. Eu vou abrir então as considerações finais do nosso secretário e do diretor-presidente do IMASU. Fiquem à vontade. Primeiro, te agradecer, Alessandro. Vocês sempre foram parceiros e neste momento, toda a informação que você conseguir levar para a população, mostrando principalmente com imagens chocantes a dimensão do dano, as perdas irreparáveis. Nós teremos anos para recuperar o estrago de agora. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Justiça e Segurança Pública e IMASU, falando do trabalho, falando da ação do Estado, mas principalmente pedindo o apoio da população, do produtor rural, porque não é só o meio ambiente que perde, é a economia, é o desenvolvimento, é a subsistência de muitas populações ribeirinhas que dependem do meio ambiente para extrair dali o seu sustento. Então, quero te agradecer muito e dizer que nós estamos evoluindo e vamos evoluir mais para que possamos, a cada ano, minimizar mais todo e qualquer evento dessa natureza, mas principalmente chegar num dia em que nós não teremos mais esse tipo de evento tão prejudicial. É o que a gente espera, né? André, fica à vontade. Alessandro, eu também agradeço a oportunidade de esclarecer um pouco mais o trabalho, né, secretário, que nós fazemos à frente do Instituto do Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Segurança neste momento, e dizer assim, refortalecer o trabalho de cooperação que foi feito. Como o secretário mencionou, o decreto de reconhecimento de situação de emergência aqui no estado do Mato Grosso do Sul foi em um dia. Em um dia o governador decretou, no mesmo dia o ministro emitiu a portaria declarando a situação de emergência no estado. Isso demonstra a força da articulação do governo do estado para poder ter o dinamismo necessário para enfrentar uma situação tão complexa como a que nós estamos vivendo nesse momento. Obrigado pela oportunidade. Né? Muito importante. Agradecer a presença do secretário novamente e do André, diretor do IMASU. E você que está em casa acompanhando a gente, o programa Considerações termina por aqui, mas antes gostaria que reflita muito bem, você que está acompanhando, a importância de não colocar queimadas em áreas, seja elas urbanas ou rurais. O prejuízo é muito grande, a natureza sofre, o ser humano sofre, o planeta sofre. A gente fica por aqui.